Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Salmo 24, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E nesse primeiro domingo do Advento, estamos reunidos para iniciar a caminhada rumo ao Natal, e ao mesmo tempo para despertar a expectativa da vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos. E assim como está no primeiro versículo do Salmo de hoje, mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. A palavra advento, chegar, a encontro de, nos faz, ou deveria nos fazer refletir sobre a nossa caminhada e como de fato estamos vivenciando a esperança em nossas vidas. O nascimento de Cristo não pode simplesmente se reduzir a enfeites, a uma ideia bonita, iluminada, ou muito menos palavras. Deve servir para uma transformação de vida. E na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Jeremias, capítulo 33, dos versículos 14 ao 16, primeiramente temos que ter noção de que o livro do profeta Jeremias foi escrito em um período turbulento da história de Israel, marcado pela destruição de Jerusalém e pelo exílio babilônico. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, trouxe mensagens de julgamento, mas também de restauração e esperança. E o advento é isso: esperança, restauração, conversão. E no primeiro versículo, ao dizer, eis que vem dias, essa expressão usada por Jeremias para anunciar um tempo futuro de intervenção divina, é uma profecia escatológica. A palavra escatologia quer dizer o fim das últimas coisas da história da humanidade. Isso não quer dizer que nós já estejamos vivendo o fim da história ou o fim dos tempos, mas nos traz reflexões sobre como que a história ela vai se desenvolvendo e que no final de tudo, independente do resultado da história ou de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas é exatamente Deus. E nos tempos de incerteza e caos, como os enfrentados por Jeremias e seu povo, é natural que nos sintamos perdidos, inseguros e desamparados. A nossa caminhada de fé, ela nem sempre vem permeada de certezas. É preciso então entender que existe um senso da história, e o senso da história é Deus. O Senhor é a nossa justiça. Então, em momentos de tribulação, devemos lembrar que Deus cumpre suas promessas, que Ele não nos abandona. E na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 12 ao 13 e capítulo 4, dos versículos 1 ao 2, está assim: O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai. Então a caminhada do advento é uma caminhada na busca intensa da santidade. E Paulo, ao escrever essa carta, é para encorajar os cristãos a perseverarem em meio às perseguições e para instruí-los na vida cristã. E ao dizer que o Senhor vos faça crescer e abundar no amor, destaque que o amor não é apenas uma virtude, mas um dom de que Deus concede e que deve crescer constantemente. E esse amor deve ser direcionado não apenas aos membros da comunidade, mas também a todos, incluindo os inimigos e os que estão fora da fé. E nesse sentido, o apelo de Paulo ao crescimento no amor é profundamente atual. Vivemos em um mundo muitas vezes fragmentado, onde a individualidade e a indiferença predominam. Amar uns aos outros e a todos é um desafio constante, mas é também a marca distintiva de um cristão. Na busca de amar,
também buscamos pela santidade, que é um chamado universal. E muitas vezes enfrentamos distrações que nos desviam desse caminho. E Paulo nos lembra que a santidade não é algo abstrato e inalcançável. A busca se expressa no cotidiano, nas escolhas que fazemos, na maneira como tratamos os outros e no compromisso de agradar a Deus. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 21, dos versículos 25 ao 28 e 34 ao 36, aqui se trata também de um discurso escatológico de Jesus. Novamente, escatologia trata das questões no sentido do fim, das coisas, do tempo, da história do ser humano. E aqui temos uma fala de Jesus sobre os sinais do fim dos tempos e a vinda do Filho do Homem. E esses textos, embora apocalípticos, a palavra apocalipse vem do grego revelação, têm um propósito pastoral: exortar os discípulos à vigilância, à esperança e à fidelidade em meio às tribulações. O que muitas vezes as pessoas pegam certos apontamentos escatológicos não era para trazer medo ao ser humano, mas o estado de observância e de advertência. É momento para vivermos de forma diferente. Não podemos simplesmente viver da forma que nós queremos, na base de uma limitação humana. É preciso recorrer à graça de Deus e numa transformação. E no mundo onde vivemos, marcado por sinais que muitas vezes nos lembram do caos descrito por Jesus. Desastres naturais, conflitos, crises econômicas e ansiedade global. O que Jesus diz? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, perplexos com o bramido do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo e de ansiedade pelo que vai acontecer ao mundo, pois as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem. Apesar de todas essas coisas, o Senhor de tudo ainda continua sendo Deus. E na correria diária somos tentados a nos perder em preocupações, prazeres imediatos ou em uma vida sem propósito. E Jesus nos alerta: não permitam que essas coisas anestesiem seus corações. Este é um convite a refletir nesse advento. O que tem roubado a nossa atenção e nos afastado de Deus? E que possamos nos aproximar de Deus. E nos aproximando de Deus, nós vamos certamente curando daquilo que precisa ser curado no dia a dia e também curando os nossos relacionamentos. Desejo a você um santo advento e que possamos sermos convertidos pela graça do Espírito Santo de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.